Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo a gente vai resolver um problema envolvendo a relatividade das distâncias. O centro da Via Láctea fica a cerca de 23 mil anos-luz de distância da Terra. E nesse problema, o que nós vamos tentar determinar é, com 8 algarismos significativos, o parâmetro de velocidade beta de uma espaçonave que viaja essa distância no referencial da galáxia em 30 anos medidos do referencial da espaçonave. Então, o referencial da espaçonave vai medir um ΔT de 30 anos e no referencial da Terra ele vai viajar uma distância de 23 mil anos-luz. E um item B, no referencial da espaçonave, qual a distância percorrida em anos-luz, ou seja, para a espaçonave qual foi a distância que ela percorreu. Bom, nós temos que a velocidade é definida como sendo o espaço viajado pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade v da espaçonave vai ser dada pela distância que ela percorreu no seu intervalo de tempo. E nós podemos resolver essa expressão para o tempo para encontrar o tempo necessário para ela fazer essa viagem. Então, no nosso caso aqui, a gente vai passar o ΔT multiplicando, o v dividindo, e vamos chegar nessa expressão, que vai ser o tempo necessário para ela viajar os 23 mil anos-luz. E agora nós convertemos a distância de 23 mil anos-luz para o intervalo de tempo ΔT. E nós fazemos isso multiplicando a distância L pela velocidade. Então, fazendo isso, nós vamos ter que o tempo necessário para percorrer esses 23 mil anos-luz vai ser 23.000 C anos. E agora isso decorre diretamente dessa expressão, porque nós vamos ter que a distância vai ser igual a velocidade, então no caso a velocidade da luz, porque essa distância é percorrida pela luz em um ano, vezes o tempo. Então aqui a nossa unidade de tempo seria 23 mil anos. Então aqui nós temos a distância em termos do tempo. Agora nós podemos usar essa quantidade na expressão aqui para a velocidade. Então, substituindo o nosso L aqui, nós vamos ter que o ΔT vai ser 23.000 C anos sobre a velocidade da espaçonave. Agora, C sobre V é o nosso parâmetro beta. Então, nós podemos substituir ele nessa expressão. E obtemos que o tempo ΔT vai ser 23 mil anos dividido pelo parâmetro beta. E o nosso ΔT0, que é do referencial da espaçonave, ele vai ser 30 anos. E agora, com essas informações, nós podemos usar a expressão que nós temos para a relatividade do tempo. Então, o tempo medido do referencial da galáxia vai ser igual ao tempo medido do referencial da espaçonave dividido pela raiz de 1 menos beta ao quadrado. Substituindo, então, as quantidades nessa expressão, a gente vai ter 23 mil anos dividido por beta igual a 30 anos dividido pela raiz de 1 menos beta ao quadrado. Aqui, a unidade de tempo ela vai sumir e nós vamos ter apenas números puros nessa expressão. Isolando agora, a gente pode resolver essa expressão para beta. E nós fazemos isso elevando tudo ao quadrado e então passando 23 mil dividindo à direita. E nós chegamos nessa expressão. Agora, passando o beta à direita, nós podemos fatorar ele e nós vamos chegar nessa expressão. E agora fica fácil de resolver para beta, nós vamos dividir tudo por esse termo, chegando nessa expressão e, por fim, tomando a raiz desse valor. Agora, fazendo as contas, nós vamos encontrar que o parâmetro beta tem esse valor, aqui com os seus 8 algarismos significativos. Agora nós precisamos calcular qual que é a distância percorrida no referencial da espaçonave. E para isso, a gente precisa entender como é a distância vista de referenciais diferentes. Para isso, nós vamos olhar o exemplo do trem novamente. Então, nós vamos ter um trem viajando com uma velocidade v numa direção arbitrária. Nesse trem existe um passageiro que medirá um tempo ΔT que ele percorre um certo trajeto. Fora do trem, vai haver outra pessoa e ela vai medir, para o mesmo trajeto percorrido, uma distância um tempo ΔT0. Além disso, para o passageiro do trem, o trem ele vai percorrer uma distância L0, enquanto para a pessoa no referencial exterior, ela vai percorrer uma distância L, embora a velocidade para os dois casos seja a mesma. Então,
L0 vai ser v vezes ΔT, ou seja, a velocidade v vai ser o espaço vezes o tempo medido do referencial do trem, enquanto a distância percorrida por ele no referencial externo vai ser a mesma velocidade v, só que multiplicando pelo tempo medido no referencial externo. Dividindo agora o L pelo L0, nós vamos chegar nessa expressão. As velocidades vão cancelar e nós vamos ter ΔT0 sobre ΔT. E usando a nossa relação para a relatividade dos tempos, nós podemos substituir o ΔT aqui. Então os ΔT0 vão se cancelar e vai sobrar apenas a raiz. Assim, a gente pode passar esse L0 multiplicando direito e nós vamos chegar nessa expressão, que ela vai nos dar a distância percorrida no referencial da espaçonave, em termos da distância percorrida no referencial da galáxia, vezes uma razão aqui do parâmetro beta. Então, voltamos à pergunta, no referencial da espaçonave, qual a distância percorrida em anos-luz? Agora nós precisamos simplesmente substituir a distância percorrida e o parâmetro beta. Então nós temos que a distância percorrida são 23.000 anos-luz e o parâmetro beta tem esse valor. Então, fazendo essas contas, nós chegamos que o L vai ser igual a aproximadamente 29,98 anos-luz ou aproximadamente 30 anos-luz. Bom, gente, por esse vídeo seria isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.